Olá, meus irmãos. Vocês estão por aí? Opa! Oi, Cris. Oi, Fi. Você também tá por aí? Que legal. Você vai me ajudar aí nessa primeira live pelo Instagram que eu faço. Olha aí. Muita gente já está entrando. Oh, que legal. É isso aí. Olha, enquanto vocês entram, se tá correndo tudo bem, dá um toquinho, por favor, não é? É, Você pode também entrar em contato com outros amigos e, se quiser convidar alguém para participar do Instagram, acho que você pode, não é? Muito legal nessa sexta-feira. Tá frio por aí? O que vocês acham? Tá frio aí, Deli? Vartão, tá debaixo das cobertas? Hã? Que legal. Val, eu- Leonardo, Caseca, Elizabeth, Elaine, Rosinha entrou também, que legal. É, olha aí. Bom, irmãos, é que a gente está com chegando a 20 pessoas aí. Claudete, Regiane, que legal, Érica. Muito bem. Lin- Cadê o Wellington aqui? Cadê o pessoal de Minas? Pessoal de Minas. Pessoal lá de Santa Terezinha. Aí tá gelado em Mogi, né, fi? Tá gelado. Aqui também tá. Um friozinho que começa nos dedos do pé e vai subindo a canela aqui, né? Legal, o Wellington está conosco aqui. Irmãos, a gente vai ter praticamente uma hora. Nessa noite de sexta-feira fria, a gente tem o privilégio de, de ter com a gente aqui uma pessoa que a gente ama. A gente aprendeu a amar, a gente conviveu alguns anos juntos, ali em Calmon Viana. E então eu gostaria, não é, que todos soubessem, se é que já não sabem, que o Wellington vai estar com a gente. E nós vamos bater um papo aqui, é um bate-papo, é uma entrevista que eu vou fazer com ele, não é? E a gente vai falar sobre família, porque esse é o mês da família. Aliás, deixa eu ver aqui se eu consigo. Cadê aqui? Deixa eu ver se ele entra aqui. Estou aguardando a sua entrada aqui, viu, Wellington? A hora que você entrar aí. Aliás, hoje, irmãos, é o dia da família, né? Que legal. Olha aí, o Wellington está tentando entrar. Eu já chamei ele aqui, né? Vamos ver aqui. Hoje é o dia da família. Cadê aqui? Wellington, cadê você? Estou tentando entrar aqui, né? Eu estou parecendo o Ed René. O Wellington, ele tinha entrado aqui e sumiu. É o Wellington Ribeiro. Adicionar, é isso, né, gente? É isso, eu estou tentando fazer isso. Adicionar. Olha aí. Ô, rapaz, Wellington.
Ô, Tá quase Nenê, aí, ó. tá quase. A Olá, minha deu uma Wellington. travada aqui. É, você tá parado, Wellington. A tua voz está aí? Então, eu tô tentando. Tô aqui. É, Eu vou. tá bom. Vamos ver se a gente chega aí com a tua imagem ao vivo, né? Que só tá o teu rosto fixo aqui na minha telinha. Você tá me vendo aí, Wellington? Deixa eu ver. Olha aí. Se alguém quiser dar uma dica pro Wellington, ele tá, acho que meio perdido lá. Isso. Enquanto isso, os irmãos vão chegando aí. Fabinho, lá de Santa Terezinha, Agi, Sueli. Isso. Olha aí. Wellington, estou tentando aqui, Wellington. Irmãos, um pouquinho de paciência aí, porque. Travar, você fechar a janelinha do Wellington e de novo. Olha, Virar a câmera aqui. olha, a voz do Wellington está aqui. É, eu vou virar a câmera aqui. Eu tô apanhando aqui, Nenê. Está acompanhando, né, Wellington? Então, mas a gente quer o teu rosto. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar fechar e te chamar de novo, viu, Wellington? Aqui, Wellington. Adicionar. Vamos tentar novamente. É. Arruma a câmera aí, Wellington. Dá um pouquinho Chegamos, menos agora sim. Está Inclina um conseguindo me pouquinho, ouvir, Wellington. Nenê? Tô conseguindo te ouvir. E se Tá. você arrumar o. Dá mais barba e menos cabeça para você. Aí, acho que melhorou. Ô, Wellington, a paz, cara. Paz, Nenê. Tá tudo bem Agora por aí? chegamos. Pera, Oi? Tá tudo bem por aí? Graças a Deus, Nenê. Tudo em ordem aqui, graças a Deus. Ah, acho que se você quiser aumentar o seu volume um pouquinho, eu vou tentar aumentar. O meu tá no máximo aqui. Irmãos, tá tudo bem aí, irmãos? Vocês estão vendo nós dois aí? Como é que tá? Tudo certo? Vamos ver se tem retorno aí. Aê, glória a Deus. Ó, estão respondendo aí, Wellington. Legal, eu A tô gente vendo. está com quase 50 pessoas aí Olha que bacana. entrando. Tem uns retardatários aí, né? Os que chegam um pouquinho, os Rubens Barrichellos, aí que daqui a Sim. pouquinho eles chegam aí. Você vai ver só. Aí, Tiarlete, Solange, legal. Isso aí, ó. Eu tô me ajustando aqui, Nenê. Vamos lá, pode tocar. Eu estou Aí, vendo, agora eu está estou melhor. vendo que você está dançando aí, né, Wellington? Ah, agora melhorou. Pastor Fábio Santana vai aumentar sua responsabilidade hoje, hein, Wellington? Tem pastor na Meu parada. Deus do céu. É, É, pastor bom aí. beleza. Wellington, é uma alegria ter você com a gente aqui, matando a nossa saudade depois de algum tempo, não é? Que legal que você recebeu e aceitou o nosso convite. Eu quero agradecer aqui em nome de todos. Essa live é especial. Eu não sei se você me ouviu, mas hoje é o dia da família. Você sabia disso? Não, picotou. Tá ouvindo? Tá travando o seu vídeo.
A tua imagem Bom, está travando. então é Aí, problema da rede mesmo, porque eu não, para nós aqui parece que está tudo bem, Wellington. o que que você comentou? Repete. Que hoje é o dia da família. Ah, hoje? Olha que bacana. Olha aí, hoje é o dia da família e nós temos Olha, você aqui como convidado. oh, Como nós obrigado. temos agora Oi. nós temos 50 minutos, viu, Wellington? Depois desses Vamos lá, ajustes, então. não é? Vamos lá. Wellington, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto tempo de casado você tem com a Elaine? Temos 18 anos. 18 anos. Fizemos 18 Vocês já segunda-feira. passaram por alguma experiência, né? E Sim, sim. o Wellington, é o seguinte, eu vou fazer algumas perguntinhas, a gente vai conversando. Se alguém quiser até colocar alguma coisa aí, né, interessante, e se a gente achar legal, a gente faz essa pergunta para você também de algum irmão. Ah, nesses 18 anos, você consegue fazer uma diferença entre casais cristãos e casais não cristãos? Só para a gente começar essa conversa aqui. Você percebe uma diferença nítida assim? Dá para saber quem é cristão no casamento e quem não é cristão no casamento? Nenê, picotou um pouco, mas eu entendi sua pergunta. Se eu consigo ver uma diferença nítida entre casais cristãos e não cristãos, para a gente iniciar o bate-papo, né? É Isso. assim, eu costumo dizer, quando eu ministro no púlpito, ou em alguma situação que seja falando de família, eu costumo dizer que nós temos que concordar que mesmo no mundo existem boas famílias, bem Uhum. educadas, gente de bem, gente de boa índole, né? Filhos bem criados, né? Uhum. Que foram filhos que não foram problemáticos, né? Mas uma diferença muito nítida na vida de um casal cristão, primeiro, ela não acontece nos momentos bons, com mais nitidez. Ela acontece nas dificuldades, porque o casal cristão, ele busca se unir em Deus. A gente procura fugir daquela situação de um culpar o outro por alguma situação, né? A gente entende as nossas limitações, até porque a gente está sempre sendo ministrado sobre família, casal e Bíblia, né? Que a gente sabe que não adianta procurar desculpa no outro, né? A gente sabe que todo mundo nesse negócio tem sua responsabilidade. Então, uma coisa nítida no casal cristão são diante das crises, onde, em primeiro lugar, o casal ele busca em Deus, ele está em Deus. Geralmente são casais que se fortalecem nas crises, né? Uhum. Alguns casais que não têm essa estrutura de entender que o casamento é único, a primeira opção é o descarte, né? E quanto aos filhos, uma coisa que se percebe numa família cristã, com base cristã de fato, é o caminho que esses filhos querem seguir, né? Geralmente são caminhos mais altruístas, né? Mesmo quando se fala em carreira, os filhos de casal cristão, eles têm sempre, pelo menos no meu ver, né, uma direção mais focada em fazer algo nessa vida, mas que de alguma maneira contribua para o reino de Deus, contribua para as pessoas que estão ao lado, ao redor, e geralmente essas pessoas com essa estrutura são pessoas de mais paz na vida, né? Assim, são mais resolvidas em algumas questões, porque falando de casal não cristão, tem muito boas famílias, mas na hora da
adversidade, as pessoas ficam sem saber para onde ir, né? E na vida de uma família cristã, eu acho que a gente fica mais focado para o alto mesmo, porque nessa criação, nesse processo de Deus estar envolvido na vida da gente, o que a gente sempre procura direcionar os filhos busca em Deus. A gente sabe que tem outras situações que nós podemos resolver com as próprias mãos, mas de um modo geral é sempre vamos orar a Deus. Então, eu acho que esse é uma diferença nítida na enfermidade, no problema financeiro, no desemprego, num problema familiar, parental, quando acontece um problema no meio da família, quem sempre é chamado numa família onde esse casal com os filhos são cristãos e os outros não, quem sempre é chamado para mediar a situação, orar, aconselhar, é sempre a família cristã. É sempre a família cristã. Então, as pessoas sabem que, mesmo diante de situações que o Evangelho vive, de descaso, maus exemplos, mas as pessoas de bem sabem que os cristãos, da parte de Deus, têm uma resposta, têm uma direção para dar para as pessoas. Quer dizer, não deixam de ser uma referência, não é? Sim, exatamente. E você acha que os pais hoje, eles têm essa consciência, no caso de direcionamento para os filhos, por exemplo, ou mesmo eles como casal, que eles vivem para a glória do Senhor, que os filhos devem ser encaminhados assim, para cumprirem um propósito. Você acha que isso está claro na igreja de Jesus? Ô, Nenê, para ser honesto, eu vou dizer para você que numa grande maioria não. Sem querer ofender os nossos irmãos, a cristandade. Mas essa questão de propósito para a vida cristã, eu acho que ela é um pouco diluída. Porque hoje a gente pensa assim, eu preciso pagar, a gente fala assim, não, Deus, me dê condições para pagar o melhor colégio para os meus filhos, né? Para que eles tenham uma boa educação, para que eles sejam pessoas bem desenvolvidas na vida, que eles se deem bem. Então a gente olha muito tornar nossos filhos cidadãos aceitáveis. Isso é obrigação de qualquer ser humano. Quando você põe filhos no mundo, eles têm que ser cidadãos aceitáveis, não inimigos do Estado, né? Então, eu acho que a gente vive, de um modo geral, muito na superfície. A gente se preocupa muito com o colégio que a gente vai pôr, como é que vai ser esse currículo, depois da faculdade, mas muito pouco pensa no que esse filho ele vai desenvolver para o reino de Deus. E quando eu falo para o reino de Deus, é servindo o mundo, servindo as pessoas, a sociedade, né? Então se pensa muito pouco nisso. Eu falo para a Lavínia que ela pode e tem direito e dever de escolher uma profissão, tem que se empenhar nisso, mas o mais importante é o papel como cristã, mesmo com essa profissão, que ela vai exercer. É isso que vai glorificar a Deus. Porque senão vai ser algo só para ganhar dinheiro, e isso os pagãos, como ensina em Mateus 6, né? Os pagãos fazem muito bem. E às vezes melhor do que a gente. Né? Melhor do que a gente. Então, o grande X, houve um tempo, você vai lembrar disso, que nós, um pouco mais atrás aí, vou falar de mim, da década de 80 para cá, a gente cresceu no meio evangélico com um fogo no coração, que tudo que a gente mais queria era servir a Deus. A maioria dos meus amigos, que foram jovens crentes, que participavam de trabalhos de oração, de cultos de jovem, de ensino bíblico, a maioria se tornaram obreiros. Tem suas profissões, outros são músicos profissionais,
administradores, advogados, engenheiros, professores, mas todos eles se tornaram obreiros de alguma maneira. Presbítero, pastores, supervisores até de um grupo de igreja, diáconos. Professor. Porque professor de escola dominical, né? Então, sim, havia isso no coração. E não era não era um encantamento pelas coisas de Deus com desculpa para não exercer a vida social, para não trabalhar, não. Era um fogo que ardia. Hoje, eu já falei isso aí também em algumas oportunidades com jovens, não existe isso. E os pais também parece que não incentivam isso, né? Então, essa questão de você falou, para a glória de Deus, para a glória de Deus assim, meu filho é um bom moço, não dá trabalho, não engravidou ninguém, ou ela não engravidou de ninguém, não sei o quê, ou não usa droga, ou a gente está muito limitado a essa coisa assim, obrigação social, né? E o Evangelho, a gente sabe que ele nos transforma para além disso, né? Como eu disse, há muito boas famílias aí fora, que não são cristãs, boas famílias de verdade, mas para a glória de Deus, aí deveria ser com a gente, na sua grande maioria. E também não estou dizendo que não estão glorificando a Deus, né? Eu estou dizendo que a nossa vida está muito focada nessas coisas materiais, porque a gente se contenta com pouco, neném, assim. Se meu filho é bom e não está dando trabalho, ótimo, glória a Deus, isso já está dando glória a Deus. Mas, para a glória de Deus, é fazer mais, né? É aquela colocação. Se um dia nós nos mudarmos do endereço onde estamos, o que nossos vizinhos vão dizer? Eles vão soltar fogos de alegria, graças a Deus foram embora, ou vão dizer, que pena. E eles vão fazer falta aqui para nós, né? Eram pessoas que nos ajudavam, que nos abençoavam, que tinham uma palavra, que oravam, que eram bons vizinhos, eram amigos. O que vão dizer? Né? Então, a questão dos filhos para a glória de Deus, eu vejo assim, a gente dá uma boa formação, mas a visão para o reino, para a eternidade, para coisas que vão ficar diante de Deus, nós estimulamos muito pouco. Falando nisso, né? Quem somos, né? Para o nosso vizinho, para a nossa comunidade, o que representamos, tal. Falando de relacionamento familiar, você poderia destacar, por exemplo, na sua visão, o que está faltando hoje para que a família seja uma família mais funcional, que funciona melhor, uma família mais equilibrada? O que você poderia nos dizer a respeito disso? Ô, Nenê, quando você me convidou, né, a gente conversando, eu pensei em 4 princípios, né? Eu estou aqui arrumando o celular que ele está escorrendo aqui, danadinho. Em 4 princípios que eu acredito ser essenciais para uma vida familiar funcional, né? Eu destaquei o primeiro item, como é que fala? A primeira coluna, né, de sustentação como verdade, tá? Verdade. Verdade é uma coisa. Oi? Oi? Não, verdade. Verdade, Por que verdade? Verdade porque hoje em dia é assim, a gente cresce ouvindo o seguinte, eu conheço os meus filhos em casa, mas eu não sei quem eles são lá fora, né? A gente ouve esse tipo de situação, pais falam isso. Por quê? Porque, na verdade, nós não conhecemos o coração dos nossos filhos. E por que não conhecemos? Não é um conhecer como Deus conhece na intimidade, né? Mas conhecê-los como só ser. Ele Mas eu falo de conhecer o coração dos nossos filhos,
diante daquilo que nós convivemos. Porque alguns pais não conhecem os filhos. Porque esses filhos... Está escura a tela. Deixa eu virar ela aqui um pouquinho para clarear. Porque esses filhos não são estimulados a que eles se abram. Né? Estou falando de filhos, por exemplo. Né? A que eles se abram, a que eles possam falar o que eles sentem, têm vontade, sem ouvirem um sermão. Né? Por exemplo, o filho tocar num assunto que seja polêmico, que seja delicado, drogas, por exemplo, às vezes o pai já dá um pulo, a mãe, de onde você ouviu? E não deixa falar. Isso é errado e ponto final. Oi? Os pais às vezes, eles não têm habilidade, às vezes eles não têm interesse, e eles põem um ponto final na interrogação do filho, não é isso? Exatamente. Isso é errado e ponto final. Exatamente. Então, assim, por que verdade? Porque a gente não dá oportunidade de eles serem, de fato, quem eles são lá fora. Porque aqui a gente exige uma coisa que não deixa ser de verdade quem é. Então, quando eu falo de verdade, eu não estou falando só de falar a verdade. Falar a verdade é importante, mas ser de verdade. Né? Paulo vai dizer, em Efésios 4:25, deixar a mentira, fala a verdade uns com os outros, né? Com os irmãos, porque vocês são membros uns dos outros. Então, falando de família, como é que minha mulher pode falar a verdade se eu sou indisposto a ouvir? Né? Um sentimento, um ressentimento, quem sabe, ou algo que ela pensa de um assunto, mas para mim não importa. Ou como que eu posso ser verdadeiro se eu tenho medo de escandalizá-la falando algumas coisas que eu sinto? Né? Como é que meu filho vai me conhecer de verdade se eu também não mostro quem eu sou de verdade? Né? E eu acho que o lar é o melhor negócio para isso. Porque você eu acho que tem a ver com transparência, né, Wellington, também. Transparência, né? Essa é a palavra. Porque no diálogo, mas naquele diálogo intencional, a gente tem que mostrar também as nossas deficiências. Às vezes não sabemos responder o que os nossos filhos perguntam. E aí vai, não é? Sim, sim. Às vezes a gente foge das perguntas, né? Então, assim, quando você falou de transparência, eu lembro de Jesus pegando 12 camaradas, falando assim, vem comigo. O que Jesus fez? Que é uma lição para todos nós fantástica. Nenê, uma coisa é uma pessoa me visitar e passar um dia, 2, 3, uma semana na minha casa. Sim. Outra coisa é conviver comigo. Né? Eu vejo lá a relação, por exemplo, com o pessoal lá do Valdeban. Você conhece quem é o Valdeban, ele te conhece, nós nos conhecemos. Então, assim, quando Jesus chamou os 12, ele não chamou para fazer uma média, mostrar só coisas bonitas. Jesus se mostrou por inteiro, nas suas alegrias, dúvidas que ele tinha a respeito dos discípulos, ele deixou claro, ó, desse jeito vocês não vão não, é complicado. Né? Jesus se mostrou de profunda fragilidade lá no Getsemane, né? Rogando ao Pai a respeito daquele momento que viria, que era o Calvário. Então, assim, e Jesus chama eles. E Jesus vai dizer para eles, ó, vocês vão andar comigo 3 anos aí, quase 3 anos. Jesus teve momentos de ira, embora a ira justa e santa, né? De indignação, de desapontamento. Eles também capitularam em vários momentos, tropeçaram. Mas esse relacionamento foi sendo construído
É lógico que não, do ponto de vista a revelação, eles não entenderam tudo, foi só depois, mas como homem, eles puderam ver quem era esse Jesus, Deus, o profeta, o homem santo. Jesus já sabia quem eles eram, mas eles se conheceram também. Então, assim, não teve média. Por que eu estou citando isso? Porque o lar é isso. Uma coisa é namorar, outra coisa é quando fecha a porta, casou, está dentro de casa. Por que o príncipe desaparece ou a princesa às vezes desaparece? Porque nós vamos acabar com as máscaras e mostrar quem somos. Então, o desafio é esse. É o que nós somos. É lógico que dentro de tudo isso que eu estou falando do que somos, de transparência, tem que operar o poder da palavra pelo Espírito Santo para nos tratar. Né? Porque nós somos humanos. Nós somos difíceis, né? Provérbios vai dizer que assim como o ferro afia o rosto afia ferro, assim o amigo o rosto do seu companheiro. Então, nós vamos nos moldando. Então, falando em verdade, para não estender muito, é transparência, é poder termos a liberdade de mostrarmos quem somos, mas também vermos quem é o outro, né? Aí é um outro tópico que eu vou entrar daqui a pouco. Então, falando em verdade, falar a verdade. Oi? Esse é um dos pilares que tem faltado em muitas casas, em muitos lares, não é? Exatamente. O marido, por algum motivo, ele não é... O que ele é lá, ele não é aqui. Quem ele poderia ser? Oi? Quem ele poderia ser? Exato. A mulher, às vezes... ou os filhos... Ninguém se mostra. Fica todo mundo maquiando, né? Com medo, exatamente. Porque a gente tem medo da reprovação, de não ser aceito, né? E eu acho que a família é como igreja, porque eu aprendi assim, que a igreja é um ambiente da graça. E por que da graça? Porque você pode se mostrar como você é. Se alguém se escandaliza, devia já ter entendido que isso é o que nós somos. É lógico, nós temos que ser tratados, regenerados, mas Jesus deu esse ambiente para os discípulos. Aqui vocês podem ser o que vocês são. E cada um foi. E a ponto de estarem andando com Jesus, serem transformados. Então, o primeiro pilar é verdade. Não só verbalizar a verdade, não ter medo de falar a verdade, mas falar porque ela sai mais barato. Né? Eu vejo filmes aí, às vezes, o camarada está sendo subornado. Né? É mais trabalhoso ele sustentar a mentira, né? Por causa do suborno, e o que virá depois, do que ele se revelar, né? Diante da situação que ele está passando, falar a verdade, fulano estava me subornando porque eu fiz isso, e vocês têm que saber, eu não vou continuar com essa mentira. Tem preço, tem custo? Tem, mas ainda assim ela é menos custosa, né? E o fim dela é melhor. Você tem 27 minutos, hein? 27, vamos lá. Eu tenho um outro pilar que é comunicação. Você vê? Comunicação, Nenê. Comunicação é um negócio difícil. Comunicação. Né? Na escola a gente brincava de telefone sem fio. A última carteira ela falava uma palavra, ia passando, quando chegava do outro lado, né? Falava mãe aqui, a primeira palavra, no final chegava lá paralelepípedo. Né? Eu ouvi uma pessoa dizer assim uma vez que o que eu falo, né, não necessariamente o que eu verbalizei é aquilo que você entendeu. Né? Por exemplo, o WhatsApp. Né? Eu tenho uma amiga aqui, um casal amigo, que quando ela fala, uma coisa é digitar. Você pode imaginar vários tons. Né? Sim. Em que tom a pessoa está exclamando aquilo. Mas quando você liga ou manda mensagem, é diferente. Você pode participar de uma live hoje? Não. O não no WhatsApp pode ser um não seco, grosseiro. Mas quando eu ligo e você ouve o tom, né, muda. Então a comunicação é isso. Porém, nós sabemos que, na grande maioria, a gente tem muita dificuldade de se comunicar, né?
eu falo muito bem com as pessoas, mas eu não falo tão bem em casa. Eu tenho uma dificuldade. Nem tudo eu A Eliane que o falo. diga. Hã? A A Eliane. Eliane que o diga. Mas é, é algo a ser melhorado, né? Algo a ser melhorado. Inclusive, hoje no carro, ela vinha comigo e eu questionei uma situação para ela. Falar, mas você só comentou, você não falou o que você queria. Não, mas eu falei o que eu queria. Então, comunicação é uma coisa importante, não só o tom, a maneira, a gente poder conversar tudo, né? Eu tenho uma amiga que eu cito ela com muito orgulho. Ela se chama Hilda, hoje é uma serva de Deus. E quando eu a conheci, né, eu trabalhava no cartório em Guarulhos, e ela tinha uma comunicação muito bacana com os pais dela. Muito bacana. E isso trouxe muita coisa boa para ela, muito equilíbrio, situações onde, inclusive, ela gozava de uma confiança dos pais, que o pai até dizia, mas você não vai sair hoje com as suas amigas? Eu falei, não, pai, hoje eu não preciso sair, quero ficar em casa. Então, assim, ela, eu lembro dela assim, como um exemplo muito fantástico de comunicação aberta. Não só comunicação, mas uma comunicação aberta. Como a gente disse no início sobre verdade e transparência, uma comunicação onde a gente possa deixar claro o que sente, o que não sente, o que gosta. Porque essa coisa de presumir, né, eu acho, eu presumi, é muito complicado. Então a gente precisa aprender a verbalizar as coisas, né? E deixar claro o que sente, o que pensa, o que gosta, o que não gosta, como quer. Só que essa comunicação, ela também não pode ser feita meio que quartel, né? Quero isso de você. Às vezes, com os filhos, a gente tem que fazer mesmo, né? Não dá para dar muita... Mas, assim, para algumas coisas, ou para muitas coisas, você tem que abrir essa comunicação, né? Quando eu falo que eu não quero algo, por quê? Né? O que eu estou vendo a respeito daquela situação, né? O outro me falar, né? Provérbios fala, Provérbios 14, Provérbios 11, vai falar sobre onde a multidão de conselheiros, né? O sofrimento é menor. Vou parafrasear aqui, né? Onde você toma conselho, sempre vai melhor. Eu vou dizer para você que mesmo aqui em Pouso Alegre, como diz um amigo meu, Fernando, que é lá do Camel, ele fala, quando a gente dá uma mancada, ele fala, ramelou, né? Eu dei umas rameladas aqui, por quê? Porque faltou uma comunicação mais clara, faltou pedir conselho, né? Aquele momento que você acha, não, isso aqui não preciso nem falar, vou resolver, e na verdade deu errado, né? Uhum. Então, verdade, né? Transparência, comunicação. É importante os filhos pedirem conselhos. Os pais. Uma vez eu ouvi de uma irmã, a irmã Tereza Bandeira, eu nunca mais esqueci. Ela disse, filho, você vai aprender que pai falha, marido falha. E é verdade. Nós não estamos acima do bem e do mal e acima de erros. Não. Nós somos sujeitos, a gente erra. Mas quando você, mesmo que o erro venha, mas você, por exemplo, olha, vamos tomar essa decisão, vamos junto. Quando o problema surgir, não existe espaço para crise quanto a, eu te falei, você não me ouve. Não, mas espera aí, fomos nós dois que tomamos a decisão. Então, você corta um monte de situações, né? E põe um pé na porta para o diabo não entrar sutilmente, trazendo uma guerra, né? Quando filhos ouvem os pais, é importante, né? Quando os pais procuram, lógico, com filhos amadurecidos, né? Quando eu falo isso, procuram descer um pouco da sua cadeira de superioridade e sentam com os filhos
para falar o que está acontecendo, né? Uma crise financeira, né? Olha, nós vamos cortar alguns gastos aqui em casa, isso, durante um tempo. É importante isso, porque eles estão conscientes, eles vão participar disso, vão orar nesse sentido, né? E vão se sentir menos frustrados, porque estão a par da situação. Porque simplesmente falar, não dá, às vezes não resolve. Você tem que se expor, né? Sim. Nós estamos com uma dificuldade financeira, né? Ou seja o que for. Então, comunicação, né? É importante. E a gente vê que hoje a comunicação está ficando uma coisa escassa, né? Com esse mundo digital, né? Mídias, redes sociais, as pessoas estão conversando muito pouco, ficando muito na frente dos aparelhos e conversando. Aqui em casa, a gente teve uns momentos de ter que se policiar nisso, né? Porque é uma cilada, né? Então, eu acho que pilares para a família sustentáveis, funcionais, verdade, né? Transparência, uma boa comunicação, filhos que estejam dispostos a ouvir seus pais, porque mesmo que isso contrarie, né? Deus muitas vezes nos fala não, né? Entendendo que vai ser o melhor para nós, e os filhos precisam enxergar assim também. Meu pai, quando vivo, a gente conversava muito, minha mãe, né? Assim, pedia conselhos, né? Ó, tenho intenção de fazer isso, ora por mim. E às vezes meu pai fala, ó, cuidado, né? Minha mãe, não, vou orar. Então, essa comunicação, hoje, particularmente, eu sinto falta, tá? Eu ainda sinto falta. Se eu estivessem vivo hoje, algumas decisões que eu já tomei de um tempo para cá, você pode ter certeza que eu estaria ligando para eles. Então, isso é importante. Uma outra coisa, Neném, como pilar... Terceiro pilar. Oi? O terceiro pilar. O terceiro pilar. Eu vou usar o termo, de um modo geral, princípios de Deus. A gente precisa estabelecer os princípios de Deus dentro do nosso lar. Né? Minha mãe, ela falava, se alguém ligar e você estiver aqui e mandar dizer que eu não estou, eu vou falar para a pessoa que você está e não quer atender. Então, assim, minha mãe não aceitava mentira. Sim. Né? Então, princípios. A gente, como eu disse no início, a gente quer muito que nossos filhos se deem bem na vida, mas fala muito pouco sobre princípios. Né? Que, por exemplo, se você der sua palavra, ainda que você tenha dano, você tem que cumprir. Isso é o que diz o Salmo 15, o cidadão do céu. Está um pouco escura a imagem, hein, Neném? Um pouquinho. Acho que melhorou aqui, ó. Mas a barba tá... Vamos lá. É a barba que faz sombra. Então, assim, princípios. Verdades da parte de Deus, retidão, santidade, pureza, amor fraternal, Perdão. temor. Oi? Perdão. Perdão, Nenê, perdão. Né? A gente conversa aqui, né, que a gente tem que perdoar, né? Outro dia teve uma situação e minha filha falou, nossa, pai, como é que você... Eu falei, não, Lavínia, a respeito de uma situação aqui com uma pessoa, eu falei, Lavínia, eu tenho dó, porque eu entendo a frustração do outro. Então eu estou em paz, né? Eu sou uma pessoa de natureza humana sanguínea, né? Então, eu sou meio Coca-Cola. Pega a pressão e depois, né? Na hora, depois eu esqueço. Passo batido e vou embora. E aí, não só por isso, né? Mas a gente tem que aprender a aplicar os princípios da palavra de Deus. E dentro de casa é importante a gente tratar esse exercício de perdão,
de honestidade, de verdade, de pureza, e tantas outras coisas que a Bíblia ensina, como, por exemplo, nós estamos num momento aí que estamos estudando nas células, Sermão do Monte. E o Sermão do Monte não precisa falar muita coisa, capítulo 5 até o final do capítulo 7 de Mateus, é um desafio gigantesco, né? Que o cristão regenerado é chamado para viver, né? A não ser vingativo e tantas outras coisas que na prática, às vezes, não, a gente não usa esses nomes, mas vai aparecer no dia a dia. Então, os princípios da palavra de Deus. Quando eu falo da palavra de Deus, Nenê, não são princípios para você ser um bom vizinho. Não são princípios para você, sabe, ser boa pessoa. Ser boa pessoa é obrigação de todo mundo, né? Uhum. Mas, Dever social, né? mas para que você seja o diferencial, né? Para que as pessoas vejam luz em você, que as pessoas olhem para você e falem, esse camarada, como a Bíblia diz, ele é uma árvore frondosa, e no dia da adversidade ou do sol quente, eu tenho onde me esconder. Então, eu acho que quando a gente fala de princípio, eu penso nessas questões, né? Hoje, eu vi outro dia uma reportagem, eu não lembro se foi no Facebook ou na televisão, quando alguém acha um documento que devolve uma carteira com um documento de dinheiro, todo mundo solta fogos, quando deveria ser a coisa mais normal. Essa deveria ser a praxe, né? O normal, não algo fora da curva. Mas, infelizmente, a gente vive num mundo onde a falta de ética e dignidade e honra é tão comum que quando alguém tem uma atitude nobre, solta-se fogos, né? Então, nobreza, os princípios de Deus eu acho que tem a ver com nobreza, porque eu lembro do nosso pastor aqui, o pastor Sérgio, falando que quando um reino é instalado, né, você tem que falar a linguagem daquele reino e seguir as diretrizes daquele reino. Eu não posso ir para a Inglaterra, né, ou para os Estados Unidos, ou para a França, e viver do meu jeito. Eu vou seguir o padrão que é estabelecido lá. E o reino de Deus, né, ele tem um padrão pré-estabelecido, só que eles são para os regenerados. Só vai enxergar isso os regenerados. E vão vivê-lo naturalmente. Naturalmente. Então, os princípios não podem faltar, né? Como cristão, eu não posso ser só alguém que é uma boa pessoa, né? Eu tenho que ser alguém, de fato, que, como nós já dissemos, estou sendo até redundante, referencial, que desperte, né, nos outros algo da parte de Deus e que possa dizer assim, se um dia eu for crente, eu quero ser como essa pessoa, né? E esse é o desafio. Então, o lar é isso, né? O marido tem que ser assim. A gente encontra muito um marido que as esposas às vezes são mais dedicadas, o cara é um pouco mais, né, tranquilo, vai quando pode, quando quer, né? Ele prefere ficar vendo o futebol, o Fantástico, ele prefere assistir o Auto Esporte de manhã do que ir para o ensino bíblico, né? A esposa às vezes é mais dedicada, quando não ao contrário, né? Aí você tem um filho mais dedicado, o outro nem tanto, mas a gente precisa estabelecer os princípios. Uma coisa que eu acho que eu estou achando bacana nessa quarentena é que todo mundo agora está mais junto, come junto, ora um pouco mais junto, né? Assiste o culto junto de fato, não como a gente faz, né? Os filhos vão para a galeria, vai para um canto, os pais, todo mundo se divide, né? Porque a gente vive uma vida muito individualizada, muito privada mesmo, né? E eu acho que esse negócio da quarentena está trazendo um pouco isso, para a gente enxergar esses valores, ok? Bom, e aí... Nós temos... Não, Wellington, nós temos 7 minutos. Ok. Rapaz... Eu vou pedir para você concluir em 7 minutos, não é? Vamos lá.
O último Sim, item é a ó, respeito. se der até em 6 minutos, porque aí a gente termina orando pelas famílias. Ok. Pode ser? Um outro, certo. Eu acho que eu acabo em 5 agora. Tá bom. Um Vamos outro lá. aspecto é respeito, né? Respeito um pelo outro, empatia. O que é respeito, do meu ponto de vista? Eu olhar para o meu filho de 6 anos ou para minha filha de 12 e enxergá-los como pessoas, como ser. Sim. Não como, é um adolescente, achar, tá, o que pensa não importa. Não importa. Ela está aqui com a boca aberta, olhando para mim, ó. Depois ela vai descascar em cima de mim. Mas eu Tá. penso muito nisso, né? Coisas triviais, às vezes, do dia a dia, a gente não liga muito, mas às vezes ela me surpreende com algumas coisas que ela fala, e aí eu fico feliz porque eu vejo que ela está prestando atenção em algumas coisas que a gente conversa, que a gente fala dentro de casa, comentários diante de uma programação. Então, os princípios estão sendo estabelecidos. Respeitar como ser. Porque às vezes a gente é acostumado assim, moleque, criança fala não importa, não importa sim, né? Ah, Às vezes se uma criança fala, você não dá atenção, mas é importante se você parar para ouvir, né? Então, respeitar os membros da família como ser, né? Minha esposa como um ser que pensa, eu não penso por ela, ela tem opiniões próprias, decisões, né? Eu não posso ser o tipo dentro de casa que eu sou o ditador, eu penso todo mundo, a minha decisão é una, né? Tétrica, acabou, não. Todo mundo tem voz, lógico que algumas decisões vão competir a mim mesmo, ou a eu e a ela juntos, né? Mas tem a ver com a comunicação. Esse respeito é importante. O filho olhar para o pai e respeitá-lo como alguém, mesmo que ele seja um pai brincalhão, palhação, mas ele é um homem, ele é um ser, e precisar entendê-lo como pessoa, que tem suas lutas, seus dilemas. Quando eu falei lá de transparência, tem coisa que a gente não fala, fica só para a gente, né? De repente, esse filho olhar para esse pai, e eu vi muito isso no meu pai, olhar como ser humano, que muitas vezes, por algumas questões que ele não sabia, que eu sabia, às vezes ele não dormia, como é que ele dormia diante daquilo, né? Alguém que pensa, que existe, que sente. Ele não é só uma figura, um espantalho, né? Ele é uma pessoa. Então, quando os membros da família têm empatia, respeitar os dilemas da Lavínia com 12 anos, respeitar os dilemas do Enzo com 6, eu com a minha esposa, as fases, né? As as fases. fases, exatamente, as fases, os momentos. Às vezes eu estou num dia bom, ela não, ou eles não, e procurar entender e ver como pessoas que ainda estão se resolvendo na vida, crescendo, ou nós que já crescemos, mas temos nossas crises por causa da vida, das lutas. Então, esse respeito é importante. Não simplesmente ignorar, meu pai, velho aí minha mãe, não sabe de nada. Ou então, é meu filho, moleque é fogo, só fala bobagem. Você tem 12 anos, você tem 6 anos, não sabe de nada, penso que não. São pessoas, né? Quando a gente se entende por Mesmo, gente, mesmo sendo limitadas, né? Às vezes, diante de uma situação, merecem o perfeito. respeito. A gente vê muita situação onde não há esse respeito. E as pessoas dentro do lar estão sendo frustradas, aí não conseguem ser transparentes até por causa disso. Quando eu falei que um dos tópicos era isso, o respeito, né, essa empatia. E aí não dá para viver a verdade. Por isso que às vezes eu não sabia que meu filho é assim. Quem é ele lá fora? Eu desconheço. Mas não é porque lá ele vira um demônio, ou lá ele pode ser. Não. É porque na nossa relação eu nunca permiti que fosse sem ficar rechaçando. Eu acho que a gente precisa dar um pouco de verdade para ver quem eles são e eles também se verem. Porque Deus faz assim com a gente. Deus não nos impediu do pecado. Ele nos permite. E aí nós ganhamos consciência pela ação do Espírito Santo e nos retratamos. Então, na relação familiar também é assim. Ok? Eu acho que esses são princípios importantes para
Tem muito mais coisas, cada um vai, né, vai abordar um tema, mas eu acho que esses são verdade, boa comunicação, princípios de Deus, né? Sensibilidade, né? Tem a ver com princípios, e esse respeito mútuo, diferente das fases, da idade, de quem seja, cada posição, um pelo outro. Eu acho que isso faz a família viver melhor. E eu estou falando tudo isso porque são coisas que eu preciso na minha casa. Sim. A cada dia, viver isso, de fato. Estou falando isso porque são necessidades minhas aqui, né? Algumas coisas a gente precisa melhorar aqui para ser uma família feliz, resolvida, aconchegante, que se queira bem um ao outro. Legal. Ô Wellington, eu quero te agradecer esse bate-papo, é tão gostoso. É uma conversa entre pecadores regenerados, não é? Sim, isso mesmo. Não há perfeição, a gente entende isso, e o segredo é a gente buscar melhorar em Deus, na palavra, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de bons amigos, bons irmãos, casais mais experientes, não é? Então, a gente está aqui quase terminando, 3 minutos. Eu gostaria que você nos desse a honra de orar pelas famílias e terminando, não é? Ok. A sua família está pertinho aí? Não, eu vou chamá-los aqui. Chama lá, Lavínia. Isso. Aí a gente ora junto. Ok. Nenê, Aí a Cris também está aqui, ó. Ok. Né? Eu queria frisar uma coisa, enquanto ela está chamando o pessoalzinho aqui, uma coisa muito bacana que você falou agora aí, que é importante. Nós precisamos ter amigos, confidentes, pessoas com quem a gente possa se abrir. Se dentro de casa a gente conseguir esse ambiente, seria perfeito. Eu, particularmente, eu tenho dificuldade de me abrir em casa. É um desafio para mim, por isso que eu estou falando de tudo isso. Tá? Amo minha família. Legal. A gente acerta, erra, né? Mas se a gente puder melhorar isso, nós vamos ser mais felizes e Deus vai trabalhar em nós e através de nós muito melhor. Né? Tá certo. Ó, você tem um minuto para orar, viu, Wellington? Oi? Oi, Lavínia. Oi, Eliane. Cadê o Enzo? Oi, Enzo. Saudades. Que legal. Que família bonita. Você ora então, Wellington? E a gente encerra isso aí, viu? Deus abençoe. Amém. Um beijo para todo mundo que nos acompanhou aí, viu? Amém, amém. Pai amado, em nome de Jesus, quero te dar graça por esse momento, de nós pensarmos, discutirmos um pouco a respeito das verdades do céu, da tua palavra contida em nossos corações. Deus, eu te agradeço por esse empenho dos seus filhos, da igreja em Calmon, como também onde nós estamos aqui em Pouso Alegre, nesse empenho de que as famílias sejam famílias, Deus, abençoadas, frutíferas, famílias funcionais. Nós, como seres humanos, temos nossos dilemas, as nossas lutas, mas o Senhor nos conhece e o Senhor lembra da nossa estrutura e lembra que nós somos poucos. Por isso é misericordioso e vai nos tratando. Por isso eu te peço em nome de Jesus, abençoa as nossas famílias onde quer que elas estejam, em Poá, em São Paulo, Pouso Alegre, cuida dos nossos irmãos, os que nos acompanharam nesse momento, nessa live, os irmãos que não puderam acompanhar, que fazem parte do corpo de Cristo, que a sua bênção, o seu cuidado, a sua misericórdia cerque, iluminando-nos, Senhor, fazendo-nos ganhar consciência a respeito dessas necessidades, para que sejamos frutíferos, agradáveis no teu reino, que o Senhor seja glorificado através de nós, que possam ver a Ti, ó Pai glorioso, através de nós, na pessoa de Jesus Cristo, Pai. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Wellington, obrigado. Eliane, um beijão. Lavínia, um beijão. Saudade de vocês. Acho que vai terminar e aí apaga. Não é? Tá joia. Não sei se você está vendo aí. Faltam 18 segundos. 17, 16. Aí vai apagar. Saudade. Que Deus abençoe o Wellington. Viu? Que Deus recompense vocês. Agradecemos aos irmãos que estiveram conosco.